Graça e paz, queridos. Como vocês estão? Estamos mais uma vez aqui reunidos para prestarmos culto ao Senhor, para buscarmos a face do Senhor em oração, através de uma palavra poderosa que Ele tem para falar aos nossos corações nesta noite. Somos gratos a Deus por mais esse dia que correu em paz. Somos gratos a Deus porque você está do outro lado juntamente conosco, você que atendeu a nossa convocação, você que está conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua família de uma forma poderosa. Creia que Ele é poderoso para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. Eu trouxe uma palavra para a gente ler, para abrir esse momento. Se encontra no Salmo 24. Se você puder pegar a sua Bíblia, se não, ouça o que o Senhor tem para falar por meio da sua palavra. Bem-aventurado aqueles que ouvem. E diz assim a palavra do Senhor: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O salmista, ele teve o cuidado de, no versículo 6, dizer acerca do Deus de Jacó. O Deus de Jacó é aquele que protege, é aquele que abriga, é aquele que é refúgio. E eu tenho certeza que nesses dias de coronavírus, nesses dias de isolamento social, o Senhor tem sido o seu refúgio. E o Senhor verdadeiramente é a nossa sombra, a nossa direita e é aquele que tem nos guardado. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, ache em nós um coração quebrantado, um coração contrito, desejoso de estar com Ele, de aprender dEle e de viver por Ele. Amém? Senhor amado e querido, louvamos o Teu nome e Te bendizemos por esta oportunidade que temos de mais uma vez, meu Deus, através, ó Deus, das redes sociais, de estarmos reunidos e congregando como igreja. Amém. Louvamos o Teu santo nome, bendizemos a Ti, pois Tu és a nossa força, Aleluia. Tu és o nosso ajudador. Glória. Muito obrigado, Senhor, por este dia que se passou, Sim. Pela noite que o Senhor nos permite ver. Amém. Obrigado, meu Deus, porque nenhum mal nos sucedeu, nem praga alguma chegou até a nossa tenda. Sim. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor proveu para nós nesse dia tudo aquilo de que tivemos necessidade. Louvamos o Teu santo nome, Senhor, porque sabemos que tudo vem de Ti. Sim. O que seria de nós se sobre nós não estivesse a Tua mão? Amém. O que seria de nós sem a Tua salvação? Sim. Nós louvamos o nome santo e poderoso do Senhor. Nós bendizemos a Ti e exaltamos ao Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação. A nossa alma folga, meu Deus, em falar isto ao Teu respeito. Tu és o Deus da nossa salvação, sim, sim. Porque entendemos que nós estávamos perdidos, sim. Mas o Teu amor nos alcançou. Deus, muito obrigado, porque, ó Deus, vemos por meio da Tua palavra, sim. Que o salmista Davi, meu Deus, há tantos anos atrás, ele já se importava com a salvação, sim, a ponto, meu Deus, de querer saber quem de fato, ó Deus, entraria no Teu descanso, quem estaria, ó Deus, morando contigo eternamente no Teu Monte Santo. E a palavra, meu Deus, logo em seguida que o Teu servo falou, por meio de revelação, meu Deus, que eram aqueles que eram limpos de mão e puros de coração. Sim. Meu Deus, aqueles que não entregam a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Sim. Este receberá a bênção do Senhor. E nós temos convicção disso, porque Cristo, ó Deus, foi verdadeiramente o exemplo perfeito daquele que poderia nos abrir o caminho, sim, da salvação. Muito obrigado, porque Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo, ó Deus, e baixando até a cruz, assumindo a morte que era nossa, sim, para que dele recebêssemos a sua vida. Muito obrigada pelo Teu
teu plano de salvação. Muito obrigado pelo teu perdão. Muito obrigado pela regeneração em Cristo Jesus. Nós que não éramos povo e hoje temos a oportunidade de sermos povo do Senhor. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus, porque temos ao Senhor por Deus e podemos desfrutar da tua paternidade. Há em nós o teu DNA divino. Louvamos o teu nome por isso. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos purifica de todo pecado. Muito obrigado porque o sangue de Cristo nos faz aceitáveis ao Senhor. Muito obrigado porque não fomos redimidos da nossa vã maneira de viver, ó Deus, com sangue de touros, de bodes, mas, meu Deus, com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Te louvamos por isso, Senhor, te exaltamos, entregamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Meu Deus, nos rendemos diante do trono do Senhor, reconhecendo a tua majestade. Meu Deus, unimos as nossas vozes, meu Deus, a voz dos anjos, em dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Bendito seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor para todos sempre. Não há outro semelhante a ti, não há outro verdadeiramente que tem o poder de nos salvar, de nos transformar, de plantar em nós a certeza de uma vida eterna, senão o Senhor. Muito obrigado por ser o nosso Deus, muito obrigado por nos fazer ovelhas do teu pasto, muito obrigado por ser o nosso pastor, por estar conosco, por não nos abandonar, por nos livrar de situações caóticas. Muito obrigado porque não precisamos temer, ainda que venhamos andar pelo vale da sombra da morte. Nós cremos, meu Deus, que verdadeiramente a tua vara e o teu cajado, ó Deus, nos consolam. Aleluia. Louvamos o teu santo nome. Bendizemos a ti, Senhor, e exaltamos ao Deus da nossa salvação. Fala conosco nesta noite, usa o teu filho. Meu Deus, que os nossos corações se dilatem, ó Deus, pelo desejo de ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. E que, ó Deus, saltemos, ó Deus, da posição de apenas ouvintes, para sermos praticantes desta palavra. Amém. Clamamos nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus, pela vida de Fábio, pela vida de Samílis. Meu Deus, o Senhor sabe como se encontra o coração dos teus filhos. Meu Deus, os teus filhos foram acometidos por perdas familiares. Meu Deus, Samílis perdeu seu tio, Fábio perdeu seu tio. Eles precisam do teu consolo, da tua força nesta hora. Nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando toda a Nova Betel. Coloca a tua mão sobre o teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, envia o escape para aquele, meu Deus, que se sente atribulado. Envia, meu Deus, o consolo para aquele que está angustiado. Deus querido e amado, aqueles que estão fracos, envia o teu renovo, a força, meu Deus, que há em nós, que nós nem mesmo sabemos que temos. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, vai guardando os anciãos da tua casa, vai guardando, meu Deus, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, vai guardando, meu Deus, as crianças de colo, vai guardando, meu Deus, as mães, os pais, de uma forma geral, a família. Estende a tua mão. Nós pedimos por aqueles que fazem parte, meu Deus, do grupo de risco para este momento de pandemia. Senhor, em nome de Jesus, guarda, esconde, meu Deus, os teus filhos debaixo do teu sangue, nos imuniza, Senhor. Tu és o nosso guarda fiel, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos livra no meio desta calamidade, Senhor, abriga-nos sob as tuas asas, porque assim estaremos seguros, Senhor. A tua verdade para nós é escudo e broquel. Deus, nós cremos que 1000 podem cair ao nosso lado, que 10.000 podem cair à nossa direita, mas nós, meu Deus, não seremos atingidos. Somos guardados por ti, estamos guardados em ti, Senhor. O Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza. No momento da angústia, o Senhor é socorro bem presente. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor, meu Deus, esteja em nome de Jesus Cristo, sarando o nosso chão, mudando o quadro, mudando o cenário da nossa nação, paralisando a ação deste vírus na nossa terra. Senhor, a igreja tem clamado, tem suplicado, atenta, Senhor, ouve tudo os céus, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, Senhor. O Brasil precisa de Ti, nós nos voltamos para o Senhor, verdadeiramente, Senhor, cremos que Tu és a ressurreição e a vida. Cremos, meu Deus, na oportunidade de recomeço do Senhor. É verdade, Pai.
Por isso, meu Deus, nós pedimos, libera os céus da nossa Em nação, nome de para o Jesus, mover Senhor. do teu Espírito. Amém, meu Deus. Paralisa este mal, Senhor, Sim, em meu nome Pai. de Que Jesus assim Cristo. seja, meu Deus. Guarda a igreja, Ouve o guarda, nosso meu Deus, a clamor, nossa Senhor. família, Ouve o aqueles que clamor estão do perto, teu aqueles povo, que Pai. estão longe. Ouve o Senhor, clamor guarda da pelo tua teu igreja, poder. Pai. Estende a tua Ouve-nos, meu mão Deus, e quando a ti manifesta clamamos. a unção, ó Meu Deus, de Deus, cura, o responde-nos poder em de tempo restauração sobre as nossas Em nome de vidas. Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nos Sim, perdoa Deus. em nome de Perdoa-nos, Jesus Pai. Cristo. Nos Todo perdoa, mal, Senhor. Em que nome de Jesus praticamos nós contra pedimos ti, Senhor. perdão, Em Senhor, nome de como Jesus Cristo. nação, perdão como Sim, meu igreja, Deus. Senhor, perdão como família, Sim, como meu indivíduos Pai. que Sim, somos. meu Deus, nos perdoe. Perdoa-nos, Pai. Sara-nos, ó Purifica-nos, Deus. limpa-nos, Em nome de Jesus, traz e santifica-nos a renova a cada nossa dia, Pai. mente, para que, ó Em Deus, nome de venhamos a Jesus, nos enojar convence-nos, frente meu ao Deus, do pecado, pecado, para que não cometemos tenhamos outros contra ti, ídolos, contra a tua senão, meu Deus, o santidade, Senhor. Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos perdoa, Pai, nos Sim, meu perdoa. Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Sim, meu Tenha misericórdia, nós apelamos para a tua bondade. Sim, meu Deus. Tenha misericórdia, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus. Meu Deus. Abençoa, meu Deus, os profissionais que Sim, por força, meu Deus, dessa situação calamitosa, estão trabalhando, ó Deus, diuturnamente. Sim. Pedimos que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os esteja livrando de todo o mal. Senhor, nós temos visto que tem faltado, meu Deus, EPIs para as pessoas que estão lidando de frente, meu Deus, com esta situação. Guarda os médicos, guarda, meu Deus, os enfermeiros, guarda, meu Deus, os fisioterapeutas, os técnicos em enfermagem, guarda o atendente, Senhor, guarda aqueles que dirigem a ambulância, meu Deus, aqueles que trabalham como assistentes, ó Deus, na ambulância, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Tenha misericórdia dos garis, tenha misericórdia, meu Deus, dos policiais, dos bombeiros, meu Deus, dos feirantes, daqueles que trabalham em supermercados. Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia dessas pessoas que estão tão expostas. Tenha compaixão, Senhor. Concede chance de arrependimento e salvação. Clamamos por aqueles que estão em estado crítico. Clamamos, meu Deus, por aqueles, ó Deus, que estão isolados em suas casas porque descobriram, ó Deus, testaram positivo para o coronavírus. Estende a tua mão. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Consola aquele que está desesperado porque está enfermo, porque não sabe o que será da sua vida. Visita nesta hora. Não podemos deixar, Pai, de citar diante da tua presença a França, meu Deus, a Espanha, a Itália, meu Deus, os Estados Unidos, lugares, ó Deus, que já revelaram poder, ó Deus, de mortandade maior, ó Deus, em larga escala, frente àquilo que aconteceu na China. Tenha misericórdia, meu Deus, que os governantes se quebrantem diante do teu poder e saibam que verdadeiramente o Senhor é Deus. Corram para os teus braços de amor, clamem pela tua misericórdia, para que o mal seja cessado. No nome santo e poderoso de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da população. Tenha misericórdia em nome de Jesus Cristo. Nós amamos ao Senhor. Nós bendizemos a Ti. Nós engrandecemos ao Senhor, pois Tu és o Deus eterno, o Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, mas que decidiu se revelar a nós como Deus da nossa salvação. Nós te amamos, nós te bendizemos, te agradecemos e te glorificamos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Lembrando a você, domingo à tarde, às 15 horas, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Cata toda a sua família, chama para perto no momento de culto, vamos ceiar juntos. Vamos ter comunhão, ainda que distante do templo, mas vamos ter comunhão, vamos relembrar a morte do Senhor, aquilo que Ele fez por nós no Calvário. Ele nos ordena comemorarmos a sua morte, para que venhamos a ter o entendimento de que o preço foi pago por nós, de que aquilo que nos credencia como salvos em Cristo Jesus, mediante a nossa confissão pessoal, Cristo fez por nós, sendo Ele o nosso Cordeiro Pascual. Nós somos verdadeiramente lavados e remidos no sangue do Cordeiro Santo de Deus. Se você tem um pedido de oração, envie até nós. No final deste momento nós vamos estar orando. Você que ainda não pegou o seu copo com água, pegue o seu copo com água, porque no final nós vamos orar
e vamos verdadeiramente consagrar este copo com água ao Senhor. E o Senhor haverá de se revelar com cura, com restauração, com poder, com salvação em nós e no meio da nossa casa, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus abençoe a sua vida, fica conosco até o fim. Pedindo mais uma vez, não deixa de passar no YouTube, se você vai assistir essa mensagem em outro horário, né? Até você mesmo de Nova Betel, deixa aquele like lá, para que verdadeiramente tenha te abençoado, compartilha. Leva essa mensagem para outras pessoas, mas deixa lá o seu like para que permaneçamos com o canal mesmo depois de passar toda essa pandemia, porque com certeza vai passar. O nosso Redentor vive e por fim ele se levantará. Já tem um tempo determinado pelo Senhor para a gente lembrar de toda essa situação, de todo esse caos como passado e verdadeiramente dizermos: o Senhor nos tirou daquela situação. Amém? Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Pastor Gilson. Glória a Deus e aleluia. Amém. Louvamos a Deus pela sua vida que nos vê. Que Deus em Cristo continue te abençoando, amém, te fortalecendo nestes dias. Enquanto a pastora orava, me veio o desejo ao coração. Não é ainda o texto que nós vamos usar na mensagem para este momento, mas eu queria ler, talvez alguém esteja precisando ouvir esta palavra neste momento. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, que diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não sei, me vê este desejo. Talvez alguém esteja neste momento angustiado. Talvez alguém neste momento esteja atribulado. Talvez alguém esteja aí já desanimando devido às lutas destes dias. Uma das coisas que nós percebemos que tem acontecido nestes dias de pandemia é que muitas famílias não tinham o costume de passar tanto tempo juntos, e estas coisas às vezes são difíceis para se acostumar, né? Porque às vezes uma família que tem 5, 6 pessoas, 7 pessoas numa mesma casa, e assim cada um estava em um determinado ponto durante o dia, e de repente agora passando às vezes 24 horas juntos, realmente, para quem não tinha o costume, é algo difícil. Mas tudo que Deus faz tem um propósito. Descanse o seu coração, sabe? Se porventura na sua família alguns talvez não falem uns com os outros, quem sabe nestes dias Deus está dando oportunidade para você pedir perdão para o seu irmão, você pedir perdão para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho. Quem sabe nestes dias Deus esteja desejoso de consertar algumas coisas aí na sua casa, no seu coração, algumas pendências do passado, algumas feridas, alguns traumas que ficaram. E quem sabe Deus esteja concedendo uma oportunidade através deste isolamento social para restaurar o seu relacionamento familiar, restaurar, quem sabe, até mesmo o seu casamento. Então, que essa palavra, sabe, fique guardada no seu coração. Quando Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E aí vai a coisa agora, sabe? E vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Se a sua alma está abatida, se a tua alma está sobrecarregada,
há em Jesus descanso. Aceite em nome de Jesus. Mas o texto que nós separamos para a nossa meditação nesta noite é o texto de Mateus capítulo 4, de 1 a 11. O tema é a tentação de Jesus. E nós queremos observar algumas coisas nesses 11 versículos aí, algumas lições que esses versículos nos trazem. E vamos permitir, vamos abrir o nosso coração e vamos permitir que o Espírito Santo de Deus possa, assim, nos convencer de algumas coisas que talvez estejam fora de lugar, sabe? Algumas coisas que precisam se ajustar, algumas coisas que Deus deseja tratar conosco. Permita. Nós costumamos dizer que o Evangelho de Cristo não é mágico, mas o Evangelho, por meio da palavra de Deus, nos ensina princípios. E quando nós observamos esses princípios e os colocamos em prática, Deus transforma a nossa vida, Deus muda o nosso coração, Deus muda a nossa mente. Então, abra o seu coração, sabe? Esteja realmente assim aberto para aquilo que Deus deseja operar na minha vida e na sua vida neste momento. Versículo 1 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos falar compassadamente à medida em que formos lendo. Então nós vamos ver aí neste primeiro versículo, nesta primeira parte do versículo 1 de Mateus 4, que foi exatamente o Espírito Santo quem levou Jesus até o deserto. Eu não sei se você já tinha parado para observar isto, mas sendo o Espírito Santo o próprio Deus, então nós podemos dizer que Deus levou Jesus, o seu Filho, para o deserto. E o que é que nós observamos aí, que nós podemos tirar lições para nós? Queridos, olha, o deserto faz parte da didática de Deus para mudar algumas coisas em nós, para transformar algumas coisas em nós, sabe? Isso, forjar o nosso caráter, mudar o nosso caráter. Então, Deus levou Jesus até o deserto, assim como Deus levou o seu povo, o povo de Israel, para o deserto. Nós vamos ver também, tem uma passagem em Mateus no capítulo 14, quando fala da grande tempestade, que foi Jesus quem empurrou, vamos dizer assim, empurrou os seus discípulos a entrarem no mar e para enfrentarem aquela tempestade. Nós entendemos que o deserto faz parte da didática de Deus para ensinar a nós lições. Talvez você esteja vivendo desertos nestes dias, né? Talvez o próprio fato do isolamento social, talvez seja um deserto na sua vida. Quem sabe por causa destes dias aí de isolamento social, a sua vida financeira deu um nó. Quem sabe você perdeu o emprego. São desertos. Agora, entenda o deserto não como simplesmente algo que de repente o diabo esteja fazendo na sua vida, mas assim como Deus conduziu o seu povo ao deserto, assim como Deus conduziu Jesus ao deserto, assim como Jesus levou os seus discípulos para o meio de uma tempestade, quem sabe Deus esteja tratando com você nestes dias, através deste deserto que você está enfrentando. Então, encare o seu deserto como uma oportunidade que Deus está te dando, quem sabe para você se tornar um melhor crente, quem sabe para se tornar um melhor pai, uma melhor mãe. Quem sabe este deserto vai fazer de você um melhor irmão, um melhor filho.
um melhor marido, uma melhor esposa. Quem sabe se você é um pastor, é um líder na igreja, quem sabe por meio deste deserto que Deus está colocando diante de você, você vai se tornar um pastor melhor, um líder melhor. Então, comece a ver o deserto que você está enfrentando neste momento, não como um castigo, mas como uma oportunidade para mudanças. Sabe, às vezes acontece comigo, acontece com a pastora, e eu sei que acontece com você também, de muitas vezes nós estarmos orando a Deus, pedindo: Senhor, transforme a minha vida. Senhor, mude a minha vida. E às vezes, na maioria das vezes, se não pudermos até mesmo dizer que em todas as vezes, o agir de Deus vai ser sempre diferente daquilo que nós esperamos. Sabe, quando a gente pede a Deus: Deus, transforme a minha vida, às vezes Deus vai nos levar para o deserto para tratar conosco. E algo que nós temos aprendido, né, faz parte do nosso evangeliquez, uma frase que diz que o deserto é a escola do Senhor, inclusive é parte da música, né, do nosso irmão Lázaro. O deserto é a escola do Senhor. E nós costumamos dizer na igreja que na escola é assim: a gente estuda o ano inteiro e às vezes a gente não tem uma boa nota durante o ano, uma boa pontuação durante o ano, e chega no final do ano a gente é reprovado. No ano seguinte a gente vai repetir novamente o mesmo ano. Olha que coisa. Queridos, e acredito eu que muitos de nós temos sido reprovados na escola de Deus, estamos repetindo por muitas vezes o mesmo deserto. Entra ano, sai ano, e nós estamos muitas vezes no mesmo deserto. Às vezes é um deserto financeiro que parece que não acaba. Entra ano e sai ano e a pessoa no mesmo deserto financeiro. Será que Deus não está falando nada contigo através deste deserto que você está enfrentando? Às vezes entra ano e sai ano, e o mesmo deserto no casamento. Será que Deus não está falando nada contigo nestes dias, nestes anos de deserto? Será que você já não tem repetido demais este mesmo deserto porque você ainda não aprendeu o que Deus deseja te ensinar por meio do deserto e você está repetindo ano após ano o mesmo deserto? Quem sabe, querido, sabe, este tempo que Deus está nos dando de isolamento social, de pandemia, de tanta coisa que tem acontecido nestes dias, quem sabe este deserto que Deus está colocando diante de nós, de mim também, seja para que nós nos aproximemos mais de Deus. Às vezes a gente se distanciou tanto de Deus, que Deus nos coloca num deserto para nos atrair novamente para Ele, como muitas vezes Ele fez com o povo de Israel, queridos. A história do povo de Israel é a nossa história. E quantas vezes aquele povo foi levado para desertos, não às vezes o deserto literal, mas às vezes o deserto por serem entregues nas mãos dos seus inimigos. Muitas vezes o deserto por causa de uma seca, por causa de uma peste. E quantas vezes aquele povo foi conduzido aos desertos? Sempre que estou a ler o Antigo Testamento, fico pensando, sabe, em quantos desertos aquele povo enfrentou. E de tudo que nós podemos entender e perceber nos textos do Antigo Testamento, é que a vontade de Deus sempre foi atrair o seu povo para si. E o povo sempre com
aquela dureza de coração, um coração obstinado, sem querer entender, sem querer ouvir o que Deus estava a lhes dizer. Há um momento que Deus diz ao profeta Jeremias que Deus estava muito triste, porque o seu povo havia cometido duas maldades contra ele. Uma maldade foi que o povo havia esquecido de Deus, havia deixado o Senhor. E a outra maldade foi que o povo cavou cisternas rotas que não retinham as águas, sendo Deus a fonte das águas cristalinas, das águas que curam. O povo preferiu correr atrás de outros deuses. Então vamos aproveitar este tempo de deserto não para murmurar, não para reclamar da situação, mas para aguçar os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para transmitir a nós nestes dias. Nós vamos ver aí ainda no versículo 1, é que Jesus foi conduzido ao deserto, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E isso depois dele estar jejuando 40 dias. Aí vai dizer também 40 dias e 40 noites, né? Depois disso ele vai sentir fome. Aí talvez uma falsa ideia que muitos de nós temos, né? De que Satanás não entra na casa do crente, que Satanás não vai até onde um crente esteja. A Bíblia vai dizer, queridos, que nós devemos andar sempre vigilantes, sempre atentos, porque o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor o tempo inteiro, procurando um momento de distração nossa, tentando de todas as formas nos tragar. Se ele foi até a presença de Jesus, Jesus tendo jejuado 40 dias e 40 noites, queridos, quanto mais diante de nós. Então vamos vigiar. Se nós já temos vigiado, vamos vigiar ainda mais, queridos. Se os nossos olhos já estão atentos, vamos abrir ainda mais os nossos olhos, porque Satanás pode tentar se aproveitar destes momentos de deserto para provocar, quem sabe, uma contenda aí no seu lar, para provocar um desânimo no seu coração, para provocar um desgaste, sabe? A Bíblia o chama de tentador, e nós sabemos que ele não desiste. Ele está o tempo inteiro buscando uma brecha, buscando uma ocasião onde ele possa se manifestar. A partir do versículo 2, no versículo ainda 1, na última parte do versículo 1, vai dizer que Jesus sentiu fome. E aí, quando ele percebe que Jesus está com fome, olha só, o versículo 13 vai dizer: o tentador aproximou-se dele e disse. Olha só, Satanás sabia que ele estava com fome. Aí se aproxima dele e diz: se és o Filho de Deus. Aí ele vai tentar colocar uma dúvida no coração de Jesus. Se és Filho de Deus, olha quanto isso pode ter um significado muito grande para nós. Se você é Filho de Deus, olha. Aí, muitas vezes Satanás vai dizer: você é crente mesmo, rapaz? Será que Deus te ama mesmo? Será que aquilo que a pastora falou na última mensagem, será que é verdade que Ele é o teu pastor, que não vai deixar nada faltar, que Ele tem cuidado de você, que Ele te protege, que Ele te livra, que Ele prepara uma mesa farta para você?
que Ele te leva aos pastos verdejantes, às águas cristalinas. Será que tudo isso é verdade mesmo? Olha, o si da dúvida, será? Será que é isso mesmo? Se tu és o Filho de Deus? Então, atenta para as formas. Satanás, olha, ele não muda a sua forma de agir. Ele sempre tenta, sabe, colocar dúvida. Lá no Éden, ele disse a Eva, será que foi isso mesmo que Deus falou? Será que é assim mesmo? A Jesus agora ele disse, tu és o Filho de Deus. Se é que o Senhor, será que você é mesmo o Filho de Deus? Então, atentemos. Aí ele vai dizer, manda que estas pedras se transformem em pão. Aí nós vamos perceber aí Satanás, sabe, tentando de todas as formas fazer com que Jesus esquecesse da sua dependência do Pai. Haja da sua forma mesmo, haja da sua maneira. Você está com fome mesmo? Então, haja, rapaz. O que é que tem de mais? Olha só, em você transformar essas pedras em pães. Que mal há nisso? Queridos, olha, nestes dias, nos nossos dias, nós percebemos de todas as formas Satanás tentando nos levar a pensar de uma forma que nós sejamos levados pelo relativismo. E uma das coisas que nós percebemos muitas vezes no meio da igreja é exatamente o não tem nada a ver. Ou a outra forma é todo mundo faz isso. Que mal há nisso? Queridos, olha, eu queria que você parasse para pensar, queridos, queridas, eu queria que vocês parassem para pensar, que nós parássemos para pensar neste exato momento, que nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer pessoa. Verdadeiramente, de fato e de direito, nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que a partir do momento em que nós passamos a crer em Jesus, nós recebemos o direito legal de sermos filhos de Deus. Então, olha, que não haja nenhuma dúvida no seu coração com relação a isso. Nós somos filhos de Deus. E nós dependemos de Deus para todas as coisas. Nós somos totalmente dependentes de Deus. É algo que eu aprendi vendo minha mãe fazendo. E isso até hoje, sabe, fala muito ao meu coração. Minha mãe não bebe um copo com água sem orar. Criou-se uma dependência no coração da minha mãe. Minha mãe vai completar 95 anos este ano. Com fé em Deus, ela vai passar por tudo isso aí de pandemia, em nome do Senhor Jesus Cristo. E este ano, no mês de julho, ela estará completando 95 anos. Mas tem sido um tempo que, desde a sua conversão, de total dependência de Deus para tudo. E aí nós vamos perceber também que Satanás tenta Jesus dentro das suas necessidades básicas. A necessidade que Jesus tinha naquele momento era a necessidade do alimento. Então, queridos, olha, entenda uma coisa, Satanás mapeia a sua vida, Satanás mapeia a minha vida, e ele sabe do que nós temos necessidade, ele sabe dos desejos que há no nosso coração, e ele vai nos tentar exatamente em cima dessas necessidades e em cima desses desejos. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, Deus vai falar com Caim exatamente sobre isso. Ele diz para Caim, olha Caim, o teu desejo está aí morando em você. Agora cabe a você dominar esse desejo. Então o desejo está em nós e Satanás vai trabalhar em cima desse desejo
para tentar nos tirar de Deus, para tentar roubar de nós aquilo que nós recebemos, a nossa herança que nós recebemos de Deus. Então tenha cuidado com seus desejos. Vigie mais naquilo que tem sido, sabe, o objeto do seu desejo. Porque é exatamente aí que Satanás vai tentar de todas as formas. Agora, a maneira, o versículo 4, a maneira como Jesus agora se sai dessa tentação, dessa primeira tentação, é usando a palavra. Aquilo que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3, é exatamente o que Jesus vai usar para se livrar naquele momento daquela tentação. Diz assim o versículo 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lá em Deuteronômio, Moisés havia falado esta mesma palavra para o povo de Israel. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, a nossa dependência não está nas coisas, a nossa dependência está em Deus. Deus é o nosso alimento, a sua palavra é o nosso alimento. Então, é por meio da palavra que Jesus vai vencer todas as tentações que lhe chegam. Esta primeira tentação em cima das suas necessidades básicas, em cima daquilo que o seu corpo necessitava, diante daquilo que o seu corpo sentia ali como um desejo mesmo. O texto diz que ele teve fome. Mas no versículo 6, no versículo 5 agora, Satanás volta com a nova investida. Nós não sabemos se foi assim, sabe, um dia só, um momento só, uma tentação atrás da outra, ou se Satanás tentou um dia, não conseguiu, voltou outro dia. Conosco acontece dessa forma, né? Satanás hoje nos tenta de um jeito, a gente não cai, ele volta outro dia para tentar novamente. Mas nós vemos que no versículo 5 agora, Satanás leva Jesus até a cidade santa, coloca ele na parte mais alta do templo, lá em Jerusalém, e agora ele lhe diz, mais uma vez, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Agora perceba, Satanás agora vai usar a palavra de Deus para tentar a Jesus. Queridos, olha como o diabo é sagaz. Verdadeiramente, este título que ele recebeu é o título mesmo que ele é peculiar. Ele é o tentador. Ele vai usar agora a Bíblia para lançar uma tentação a Jesus. E antes de ler o restante do texto, eu queria chamar a sua atenção para isso. Não é porque alguém se diz crente, não é porque alguém se diz servo de Deus, não é porque alguém se diz pastor, ou seja lá que título tenha, não é porque essa pessoa vem transvestida de uma santidade, de uma piedade, que ela foi enviada por Deus. Muitas pessoas usam a palavra de Deus de forma distorcida, usando um texto fora do seu contexto, muitas vezes para derrubar outros filhos de Deus. Então, preste muita atenção a essas coisas. Mas Satanás vai dizer para Jesus, se és o Filho de Deus, versículo 6, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Satanás aí vai se utilizar exatamente do texto que está no Salmo 91. Olha, Salmo 91, versículos 11 e 12. Ele vai dizer, olha,
Lá está escrito que os anjos do Senhor vão te segurar, então você pode se atirar. Aí nós vamos perceber Satanás tentando a Jesus em cima daquilo que nós podemos dizer que é a nossa identidade e o nosso propósito. A necessidade de nós conhecermos qual é a nossa identidade e qual é o nosso propósito neste mundo. Porque Jesus veio a este mundo para fazer discípulos, ele veio a este mundo para nos ensinar o caminho, ele veio a este mundo para sofrer, ele veio a este mundo para morrer na cruz. Ele não veio a este mundo para se atirar de um templo, de uma altura, quem sabe para se tornar conhecido através daquele feito. Queridos, olha, nós precisamos saber qual é a nossa identidade, quem nós somos, quem é você? Quem é você? Você já parou algum dia, sabe, para se olhar, quem sabe, em frente a um espelho e de repente perguntar para você mesmo, quem eu sou? Qual é a minha identidade? Quem eu sou? E a outra pergunta, por que eu vivo? Por que eu estou neste mundo? Por que eu estou vivendo neste mundo? Por que eu estou vivendo nesta geração? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Queridos, se nós não soubermos quem nós somos, e se nós não soubermos qual é o nosso propósito, vamos nos embaraçar. E vamos nos perder na caminhada. E vamos acabar, queridos, fazendo coisas que não eram para nós, porque nós não sabemos quem nós somos e não sabemos qual é o propósito da nossa vida. É a mesma coisa de uma pessoa sair de casa e de repente começar a andar sem saber onde vai chegar. E ela saiu andando e vai pegar um ônibus. E ela pega o primeiro ônibus que passa porque ela não sabe para onde vai. É assim que muitas pessoas estão vivendo. Elas não sabem quem elas são e elas não sabem para onde elas estão indo. Elas estão vivendo sem propósito. Então, queridos, é necessário, e muitas vezes Satanás vai nos tentar assim, sabe? Colocando diante de nós oportunidades, colocando diante de nós algumas coisas que vão mexer com nossa mente, que vão mexer com o nosso coração. E muitos têm se embaraçado exatamente aí, porque não sabem quem são, não sabem que são filhos de Deus, não sabem que nasceram com um propósito. E aí a primeira oportunidade que aparece na vida se lançam. No nosso ministério, queridos, nós temos visto muitas pessoas que fizeram péssimos casamentos, porque achavam assim, elas precisavam se casar, elas não podiam ficar sozinhas, elas tinham que se casar a qualquer custo. Aí o primeiro homem ou a primeira mulher que apareceu, se casaram, se tornaram infelizes. Quantas pessoas escolheram profissões erradas e estão frustradas? Quantas pessoas, queridos, estão entrando por caminhos tortuosos? E quantas entraram por esses caminhos tortuosos e não conseguiram mais sair, ficaram aprisionadas? Exatamente porque não sabem quem são. E não sabem e não conhecem o propósito pelo qual estão vivendo. Mas nós vamos perceber no versículo 7 que novamente Jesus vai responder usando a palavra de Deus. E no versículo 7 Jesus vai dizer, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Não ponham o Senhor à prova. Ou seja,
Não façam as coisas achando que Deus vai te livrar o tempo inteiro. Sabe? Antes de entrar por um caminho, antes de começar a fazer algo, procure saber realmente de Deus. Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Muitos de nós, queridos, estamos agindo assim, sabe? Fazemos a coisa de forma errada, lá na frente nos embaraçamos, e aí dizemos assim, eu vou recorrer a Deus e Deus vai me livrar novamente. Foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Sansão em todo o tempo se esquecia qual era o seu propósito, qual era a sua missão. Sansão foi chamado para ser um dos libertadores de Israel, um juiz para Israel, alguém que ensinaria o povo a respeito dos caminhos do Senhor. E aí, sempre Sansão estava a esquecer-se do propósito pelo qual ele havia nascido, e sempre Sansão estava se esquecendo de quem era ele. Até um dia que Dalila diz, Sansão, aí vem os filisteus e eles vão te matar. E Sansão diz, olha, o Senhor vai me livrar novamente. E lá na Bíblia está escrito, e ele não sabia que o Espírito do Senhor não estava mais nele. Queridos, fiquemos atentos. Fiquemos atentos. Que jamais percamos, sabe? Jamais deixemos sair da nossa mente, do nosso coração, quem nós somos e qual o propósito da nossa vida. Porque é exatamente aí que Satanás muitas vezes tem nos tentado. No versículo 8, vamos encontrar mais uma vez Satanás tentando a Jesus. No versículo 8 está escrito, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Aí nós vamos perceber Satanás tentando a Jesus naquilo que tem sido o mal deste mundo. A ganância e a sede de poder. Queridos, olha, isso tem sido algo tão terrível. O homem tem se tornado tão mesquinho, tão ganancioso, que assim, a vida humana perdeu o seu real valor, queridos. Nesses dias nós temos visto uma briga tão grande por parte dos políticos, cada um querendo aparecer mais do que o outro. Sede de poder. Nós vimos há pouco tempo, aquela questão toda da corrupção no Brasil. Queridos, e homens roubando o dinheiro da saúde. Tantos brasileiros morrendo por falta de atendimento hospitalar. E alguns políticos roubando o dinheiro da saúde. Num país como o nosso, queridos, onde a educação é algo tão, sabe, banal. Onde os homens não levam a sério a educação. Os corruptos, gananciosos, com sede de poder, roubando o dinheiro da educação. Queridos, olha, este é o problema, sabe? É um problema muito sério. De vez em quando nós vemos algumas notícias em igrejas, de líderes de igrejas, que se apoderam do dinheiro dos fiéis, do dinheiro da igreja. Sede de ter, sabe? Sede de poder, ganância. E nós percebemos neste texto um alerta, uma lição, um ensino para nós. Satanás vai continuar tentando de todas as formas.
Porque Satanás sabe que é algo que está intrínseco no ser humano. Esta sede por ter. Essa sede por conquistar. Uma ganância desenfreada. Se nós não vigiarmos nisto, queridos, sabe? Nós novamente trazemos o texto lá de Gênesis 4, versículo 7, quando Deus disse para Caim: o desejo está dentro de você, mas cabe a você dominar este desejo. Quem não quer, queridos, uma casa bonita? Quem não quer um carro confortável? Quem não deseja essas coisas? Talvez possa acontecer de uma pessoa ou outra que, sabe? Mas o desejo de morar bem, o desejo de ter, sabe, um veículo bom, este é o desejo da maioria das pessoas. O desejo de comer bem, de se vestir bem, de andar, sabe, com o cabelo bonito, ainda mais as mulheres. Todo mundo deseja essas coisas. O que nós precisamos, sabe, ter muito cuidado é que essas coisas não se tornem para nós o foco da nossa vida. E de repente nós esquecermos de todas as outras coisas que são, na verdade, a nossa maior necessidade. Como nós poderíamos dizer agora as nossas maiores necessidades? A necessidade maior é termos um relacionamento com Deus. Isso, sabe, é o que de melhor pode acontecer na vida de qualquer ser humano. Ter um relacionamento saudável com Deus. Segunda necessidade é ter um ambiente familiar saudável, onde marido e mulher, marido e esposa vivem bem, vivem em paz, vivem em harmonia. E os filhos gozam desta mesma harmonia convivendo com seus pais. Agora, queridos, o que acontece muitas vezes é que para ter algumas coisas que colocamos muitas vezes à frente de outras coisas que são prioritárias, algumas pessoas deixam de lado o relacionamento com Deus, deixam de lado o relacionamento familiar. Muitas vezes um marido que troca a sua esposa pelo seu trabalho, troca os seus filhos pelo seu trabalho. Muitas vezes, queridos, invertemos, sabe, os valores, aquilo que realmente deveria estar no topo das nossas prioridades. E Satanás vai dizer a Jesus: olha, se você se prostrar, eu vou te dar tudo isso, se você se prostrar e me adorar. Queridos, olha, nada pode, sabe, ser melhor para nós do que adorar a Deus. Por isso, lá no Antigo Testamento, nós vemos o ensino, começando lá por parte de Moisés, quando ele ensinava ao povo: olha, Deus deve estar acima de todas as coisas, portanto, adorarás somente ao teu Deus e somente a Ele prestarás culto. E é exatamente isso que Jesus vai responder a Satanás. Ele diz: retire-se, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele prestarás culto.
Jesus vai se utilizar do texto que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Exatamente o que Moisés falou ao povo de Israel. Somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Uma vez eu estava conversando com alguém a respeito de imagens de escultura. E essa pessoa me disse assim, olha, eu não adoro determinada imagem. Apenas eu venero. Na época eu não sabia o significado da palavra venerar. Passei batido, sabe? Mas depois eu fui olhar no dicionário o significado da palavra venerar. E eu vi que venerar é prestar culto. E a Bíblia diz, queridos, que somente adoraremos a Deus e somente a Ele prestaremos culto, a ninguém mais, somente a Deus. Adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. E nós, além de atentarmos aí nesta parte do versículo, na questão da adoração, quando Jesus diz assim, Satanás, eu não vou te adorar, sabe? E existem muitas formas de adorar Satanás, uma delas é obedecendo àquilo que ele coloca diante de nós, que ele coloca diante dos nossos olhos. Quando nós nos submetemos a algumas coisas que nós sabemos que são erradas, algumas coisas que Satanás coloca diante de nós, que nós nos submetemos a ele, também é uma forma de adoração, e nós precisamos prestar muita atenção diante dessas coisas. Alguém que esteja aí envolvido com adultério, alguém que esteja aí envolvido com roubo, alguém que esteja envolvido com falsidades, alguém que esteja aí envolvido, sabe, com, de repente, falando mal de alguém, falando mal do seu irmão, falando mal da sua igreja, falando mal do seu pastor. Cuidado, porque a obediência a Satanás é uma forma de adoração. Mas nós queríamos agora, por último, nos atentarmos àquilo que Jesus vai falar aí no versículo 10, na parte A do versículo 10, quando ele diz, retire-se, Satanás. E nós queremos agora fazer, conforme fala a nossa ovelha, Jacira, nós queremos fazer um link entre algo que nós falamos lá no início, que assim como Satanás foi até a presença de Jesus, muitas vezes ele vem aonde nós estamos também. E fazendo esse link agora com o que Jesus vai falar no versículo 10, nós queremos fechar esta reflexão, quando Jesus diz, retire-se Satanás. E nós vamos perceber que Satanás só se retirou no momento em que Jesus ordenou que ele se retirasse. E eu gostaria que você guardasse isso como lição. Hoje nós falamos com o nosso povo, o povo de Nova Betel, que era para fazer batalha espiritual em suas casas e ungir suas casas. E nós queremos fechar exatamente falando isso com você. Satanás só vai sair se porventura você percebe que há alguma coisa assim a nível espiritual, uma perturbação na sua casa, na sua empresa, na sua vida, e você percebe assim, rapaz, isso é de ordem espiritual, não é normal. Acredite, assim como aconteceu lá com Jesus, esse demônio que está aí perturbando, roubando a paz, matando os sonhos, matando os relacionamentos, tentando destruir a sua vida, tentando destruir a sua família, tentando destruir a sua empresa, tentando destruir a sua vida financeira. Esse demônio só vai sair no dia que você disser para ele, retire-se, vai embora. E vai acontecer. Assim como aconteceu com Jesus. Versículo 11 diz, então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram.
Esse demônio que está aí levando perturbação só vai sair no dia em que você tomar coragem, no dia em que você tomar uma posição e disser: vai embora, saia da minha casa, saia do meu casamento, saia da minha vida financeira, saia, solte tudo que é meu por direito. Nesse dia, esse demônio vai sair. E unge a sua casa. Se você crê, sabe, na unção com óleo. Se você não tem um óleo para unção, separe uma porção de azeite de oliva. Consagre esse azeite ao Senhor e unge a sua casa. Unge os quartos, unge a sala, unge a cozinha. Saia ungindo toda a sua casa antes de dormir hoje. Unja toda a sua casa e por onde você for passando, vai clamando pela presença de Deus e vai ordenando aos demônios que saiam em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que algo sobrenatural vai acontecer hoje na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pega o seu copo com água. Nós vamos primeiro orar pelo copo com água e depois nós iremos orar pelos pedidos. Pai, nós oramos agora, Senhor, por cada copo com água que está sendo apresentado ao Senhor neste exato momento. Meu Deus, que o Senhor esteja colocando o teu poder, Senhor, a tua unção em cada copo com água, Senhor. E quando, meu Deus, essa pessoa, esse servo teu, essa serva tua, Senhor, quando, meu Deus, ele ou ela, Senhor, estiver bebendo desse copo com água, algo sobrenatural, Senhor, vai acontecer, Deus, em nome de Jesus, para que mais uma vez o nome de Jesus seja glorificado. Assim como aconteceu, meu Deus, tantas vezes, meu Senhor, em que pessoas depositaram a sua fé no Senhor Jesus, e essas pessoas receberam cura, e elas receberam libertação, Senhor, e algumas que foram até a presença de Jesus, clamando, Senhor, por seus familiares, por amigos e até mesmo por empregados, meu Senhor, e elas colocaram a sua fé em ação e naquele exato momento receberam uma resposta, receberam um milagre. Meu Deus, o mesmo vai estar acontecendo neste momento em que esta pessoa estiver bebendo desta água. Em nome do Senhor Jesus, o teu poder, Senhor, vai se manifestar. Nós ligamos a nossa fé neste momento, Senhor, em nome de Jesus, e profetizamos, meu Senhor, que milagres estarão acontecendo para que Jesus continue sendo glorificado, para que Jesus continue sendo exaltado e para que haja alegria completa na vida dessa pessoa, Pai. Que curas aconteçam, libertações aconteçam, Senhor. Em nome de Jesus, restaurações, reconciliações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o teu sobrenatural, Senhor, se manifeste. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus.